vocês possam estar mais confiantes. Vamos ler o trecho de Êxodo 19, a partir do versículo 3. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, está aqui o trecho também, se vocês quiserem acompanhar na tela. Êxodo 19, a partir do versículo 3. A gente vai contextualizar, então a gente está aqui, logo depois da saída do Egito, e os judeus eles chegam até o Monte Sinai. E lá, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como transportei sobre as asas da águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Vamos orar para a gente, Deus traga a sabedoria para a gente entender o que Ele vai falar para a gente hoje aqui, ao corações de todos vocês e ao meu coração também. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que Tu esteja aqui hoje conosco. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um dos adolescentes que estão aqui, independente de quanto a vida às vezes é confusa, o quanto a gente às vezes se vê perdido nela, independente do que às vezes aconteça ao nosso redor que nos traga ansiedade, nos traga medo, nos traga terror, muitas vezes nos traz angústia. Eu peço, Senhor, que eles percebam que Tu estás com ele, que não importa o quão escura for a noite, quantas nuvens e nublada tudo estiver, o Senhor está ali, o Senhor está com eles. Não importa o quanto a tempestade esteja, quão barulhentos sejam os trovões, o Senhor ainda está ali no meio, protegendo eles, guiando eles. O Senhor nunca vai abandoná-los, não importa o que aconteça, o Senhor vai salvá-los de qualquer situação. O Senhor vai guiá-los e ajudá-los a viver essa vida, a vida que Tu deu a cada um de nós, é uma vida que é preciosa e que Tu ama a cada um desses adolescentes, a cada um de nós. Eu peço que eles possam compreender isso, que o maior amor do mundo é o Teu amor, mesmo quando a vida ela não parece tão amorosa assim. Ser com eles, Senhor, nessa noite, fala ao coração deles, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos contextualizar um pouco. Como é que está a situação dos israelitas aqui? A gente lê um texto, basicamente um texto narrativo, ele fala um pouco sobre o que está acontecendo, mas o que aconteceu antes? Pessoal, os israelitas aqui, eles têm muito em comum com essa imagem que eu tentei trazer aqui, essa metáfora de um mar agitado. Essa imagem de um mar agitado, por quê? Porque eles tinham acabado de sair do Egito. Eles começavam a navegar em um território desconhecido. Eles não estavam em águas, eles tinham já passado do Mar Vermelho, mas eles estavam num deserto, no meio da travessia de todo o deserto. Eles estavam aí cansados, incertos, cercados de dúvidas, e é nesse ponto da jornada que Deus decide se revelar para eles. Deus decide aparecer pessoalmente. Até aí Deus tinha feito muitos milagres, como eu falei, tinha aberto o mar, tinha aparecido como coluna de fogo, coluna de nuvens, mas até o momento Deus não tinha aparecido pessoalmente assim para eles. Deus aqui, nesse trecho, o que ele está falando? Ele chega para os judeus, para os hebreus, e ele convida eles a viver como se fosse a propriedade dele. É como se, quase... Sim, um pedido de casamento. É como se ele falasse: eu quero que vocês sejam completamente ligados a mim. Vocês sejam meus e eu vou ser seu. Eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, aqui, Deus ele convida os judeus a serem um tesouro entre as nações.
Um tesouro que seja algo valioso, que todas as nações olhem para Israel e vejam que eles são algo a mais, eles são diferentes de todos. Que eles sejam um povo que reflita a sua luz no meio da escuridão. Que reflita a luz de Deus em meio à escuridão de todos os outros povos pagãos que às vezes cometiam tantas maldades. O Sinai, que é esse monte, uma montanha lá no Oriente Médio, ele se torna então um farol na névoa. É um ponto fixo para o qual o povo deveria olhar e deveria se lembrar: Deus está ali. Deus está ali olhando para a gente. Ele está conosco. Ele não abandonou a gente. Mesmo que nessa passagem esteja meio paradoxal. Esse farol, Deus ele se apresenta e ele fala que ele vai vir com uma nuvem. É um paradoxo que ele não vem como um facho de luz. Aquele farol não ia ser algo luminoso, mas sim uma nuvem, uma densa nuvem. Então, Moisés e Arão, eles são chamados para subir e o povo deve ficar à distância. O povo vai ouvir a voz de Deus ecoando nos montes. E é nesse momento que os 10 mandamentos são pronunciados. É aqui, nesse Monte Sinai, logo depois de Deus falar isso, que ele fala os 10 mandamentos. Olha, não matará, tenham só um Deus e tudo mais, não façam imagem de escultura, não adorem outro Deus além de mim, não matem, não roubem, não cometam adultério, todos os 10 mandamentos, é aqui nesse momento que ele fala sobre eles. E o que significa isso? Deus está revelando qual a forma que eles deviam viver. Como é que vocês devem agir? O que é que eu quero para a vida de vocês? É essa maneira. Como viver de forma santa? É assim que eu quero. Então aqui Deus fala como eles devem viver. Porém, a gente tem um problema. Deus ele queria que todo o povo fosse sacerdote. O que significa isso? Que todo o povo tivesse contato direto com ele. Não ia ser só Moisés, não ia ser só Arão. Todo o povo ia poder ter contato com Deus, ia poder conversar com Deus, falar diretamente com ele. Mas quando o povo ele ouve a voz de Deus, quando o povo vê a nuvem chegando, eles se assustam. E em vez de seguirem a luz, o povo recua. É o que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes a gente, até num acampamento, por exemplo, a gente se converte, a gente entrega a nossa vida a Deus. Caraca, tudo aquilo foi muito emocionante, tudo aquilo foi fantástico. Eu vou seguir Deus a partir de agora, eu vou seguir Jesus, vou fazer tudo certo. E de repente, quando chega no dia a dia, quando chega na conversa com meus amigos, quando a gente chega nesse mundo e a gente vê que as outras pessoas às vezes não concordam com a gente, às vezes a gente vai ficar escanteado, a gente tem medo, a gente se assusta. Os judeus aqui, eles temem que no meio da névoa o farol leve eles ao naufrágio e não à segurança. Então, é aí que a gente continua. Ok. A gente continua no texto, agora no próximo capítulo, porque tudo isso se passou, teve os 10 mandamentos e tudo mais. A gente chega no próximo capítulo em que o povo, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Como eu falei, o povo viu a glória de Deus chegando, viu Deus chegando e eles ficaram com medo. Eles eram pecadores, eles cometiam muitos erros, desobedeciam. Eles às vezes faziam coisas que não eram boas e eles tiveram medo. Todos tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, aqui a gente vê exatamente o que eu falei. O povo viu Deus chegando. Imagina se fosse com você. Imagina se aquilo que muitas vezes, muitas pessoas, muitos cristãos já pediram tanto. Deus, eu queria que você se revelasse a mim, que você aparecesse no meu quarto, pode ser de noite, talvez eu esteja dormindo, mas eu queria que você aparecesse. Eu sei que vocês já pediram isso. Todo mundo já pediu. É muito mais fácil ter a fé e obedecer se Deus ele aparecesse ali no seu quarto e falasse com você, por exemplo, como ele falou com José, falou com Maria. Se ele aparecesse para você e falasse: olha, você precisa me obedecer, você precisa fazer o que eu mando. Seria muito mais fácil se ele aparecesse. Aqui ele aparece. E em vez deles confiarem, em vez de falarem: eu vou seguir a Deus, eu vou fazer tudo o que você quiser. Você, a beleza, toda essa majestade, toda essa glória, eu vou fazer tudo. Mas em vez disso eles tiveram medo. E esse é um ponto muito importante.
Tudo que os judeus percebem que ali é caos e trevas. Eles ouvem trombetas, eles sentem o chão tremer, eles veem fumaças e raios, e diante disso eles se apavoram e recuam. Eles têm medo, como muitas vezes a gente tem. Mesmo com Moisés chegando, tentando encorajar eles, tentando falar, não, olha, Deus está aparecendo assim, é apenas para que vocês possam confiar nele, apenas para que vocês temam ele, que vocês vejam quão poderoso e glorioso ele é. Mas ainda assim eles permaneceram à distância. Eles preferiram se distanciar, fugir de Deus. Eles pedem para não ouvir a voz de Deus. Eles desistem da intimidade. Aqueles que foram chamados para serem sacerdotes, que eles iam ter contato direto com Deus, eles falaram, Moisés, faz só tu. A gente fala contigo e tu fala com Deus. Eu não quero ser sacerdote. Isso me dá muito medo. Isso me assusta muito falar direto com Deus. E se eu tiver algum pecado? E se eu tiver feito alguma coisa errada? E se eu não tiver certo? Moisés, faz por mim. E eles desistem da intimidade. Em vez de se tornarem amigos, próximos, íntimos de Deus, eles desistem. Aqueles que foram chamados para ser sacerdotes se afastam, com medo de ouvir aquela pessoa que os libertou do Egito. Então, quando a gente... Agora eu vou pedir para vocês, a gente vai se aprofundar um pouco mais no texto. Essa é a narrativa, isso é o que está acontecendo, é a história. Mas eu queria pegar um ponto específico dessa história, algo que até parece contraditório. Eu falei no início que Deus é luz, que Deus ele é como um farol. E como é possível que o Deus que chama seu povo para ser luz, ele apareça e se manifeste como uma nuvem escura? Aqui ele fala, o povo permaneceu à distância, mas Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se apresentava. Como é que pode aquela pessoa, aquele ser, Deus, a divindade que é o sol da justiça, aparecer com uma nuvem? Aí é muito fácil se assustar. Oh Deus, se você tivesse aparecido como o sol brilhando, se você tivesse aparecido como fogo, como apareceu antes, queimando e não consumindo a sarça, aquela árvore, seria muito mais fácil. Por que você aparece como uma luz? Isso é muito contraditório. Se você tiver contra a versão da Bíblia aí, a que eu coloquei NVI, você pode ver aí no versículo 21. Versículo 21, vejam como é que ela traduz essa expressão nuvem escura. Às vezes ela pode traduzir por outra palavra, mas possivelmente, se a versão for outra, pode ser NVT, NA, ARA, vai traduzir muito parecido. No inglês, inclusive, ele traduz como uma grossa escuridão. Como é que pode Deus estar nessa nuvem que é espessa, pesada, impenetrável? A palavra aqui no hebraico, ela é arafel. Ok. Para o outro lado. Obrigado. A palavra aqui no hebraico é arafel, que é essa nuvem escura. Ela aparece 15 vezes no Antigo Testamento e ela sempre vem com esse sentido de manifestar a glória de Deus, de ser algo que é estrondoso, glorioso, algo grandioso. Mas como é que pode, à luz desse farol que eu falei no início, ela está escondida em meio à escuridão? E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, porque muitas vezes a gente tem medo da situação em que a gente vive, dessa escuridão que está ao nosso redor, essa tormenta, porque a gente acha que Deus abandonou a gente, porque está tudo escuro, porque a gente não sabe a situação que a gente se encontra, essa confusão. Às vezes eu estou perdido, o que é que eu vou fazer? Essa decisão que eu preciso tomar, a escola, o que é que eu vou fazer da vida, da faculdade? Como é que eu devo agir? Agora segunda, às vezes, sei lá, sexta-feira vocês brigaram com os amigos de vocês, e segunda vocês vão encontrar eles na escola. Como é que vocês vão agir? Minha vida está terrível, está um caos. Está tudo escuro e parece que Deus me abandonou. Às vezes eu briguei com os meus pais, briguei com meu irmão. Às vezes eu não sei o que fazer. Por nenhum motivo, às vezes eu estou triste, depressivo, ansioso com a vida. Às vezes está tudo escuro, parecem ter só nuvens, tempestades ao meu redor. Será que por isso Deus não está comigo? Porque não tem uma direção clara e uma luz? A luz de Deus, aqui a gente vai aprender algo muito profundo. A escuridão da nuvem, ela não é contrária à luz. Ela apenas reflete outro aspecto dela.
A luz de Deus, ela não é sempre visível, clara ou fácil de seguir. Às vezes ela vem envolta nessas densas nuvens. Então eu vou em assustadores, em momentos que parecem mais trevas do que direção. Isso não nega a luz de Deus, mas isso revela a sua santidade. Então, Paulo ele fala para Timóteo sobre a morada de Deus, onde ele mora, onde é que ele habita. Paulo fala o seguinte, foi mal. 1 Timóteo 6,16, Paulo fala: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja honra e poder para sempre. Amém. Ainda assim, mesmo Deus, ele aqui, quando Paulo fala, ele habitando em uma luz inacessível, ainda assim ele escolheu se manifestar no Êxodo com uma nuvem densa, ou nuvem escura. O Sinai, ele nos revela que Deus, ele nem sempre brilha como a gente espera que ele haja. Ele nem sempre age como a gente quer que ele haja. Ele nem sempre brilha como a gente quer que ele brilhe. Às vezes, essa luz está escondida no meio da tempestade. Às vezes, o nosso medo, como o do povo, nos impede de perceber isso. Nos impede de perceber essa luz de Deus. E justamente ali, justamente nesse momento, onde tudo parece escuro, essa nuvem, ela reflete o pedido de Deus para a gente, porque Ele quer que a gente confie nele. Às vezes, essa escuridão, ela reflete aquele desejo que Deus quer. Ele não quer que ele tenha medo, Ele quer que a gente aprenda a confiar naquela situação, mesmo quando tudo pareça muito escuro. Esse autor chamado João da Cruz, ele tem um poema que se chama A Noite Escura da Alma, em que ele fala que essa noite é quando a gente sente que a gente não consegue ver Deus. É quando tudo parece confuso, quando tudo está escuro, silencioso. Mas, segundo esse autor, ele fala que mesmo assim isso não significa que Deus foi embora. Na verdade é o contrário. Às vezes Deus, ele usa isso e ele se esconde para que a gente aprenda a confiar nele, mesmo nessa situação, mesmo sem a gente entender por que isso está acontecendo. Ele leva a gente por dentro da névoa, não para a gente se perder, mas para que a gente possa enxergar com os olhos da fé. Então, assim como no Monte Sinai, onde Deus ele apareceu no meio da nuvem escura, ele muitas vezes está presente na situação que você vive, independente do quão assustadora, desesperadora, o quão ansiosa ela seja. Ele também está presente nos nossos momentos mais difíceis. E muitas vezes a gente pode achar, e até outras pessoas falam, não, você é adolescente, o que é que você tem de se preocupar? Essa preocupação que você tem é muito infantil, muito simples, muito juvenil. Caraca, tem tanta coisa mais complicada na vida. Mas Deus, ele se importa com as pequenas coisas da nossa vida. Deus, ele se importa com os detalhes. Ele não é assim, caraca, isso é tão simples, eu não vou pedir para Deus isso, não vou falar com Deus isso, porque eu acho que Ele não vai ligar. Não, Deus, ele se importa. Sempre que você tiver alguma dificuldade, você pode olhar para Ele. O quão simples ela seja, Ele se importa com cada um de nós. Então, ao invés da gente fugir de medo, como o povo fez, como os judeus fez, Deus, ele quer que a gente confie, como Moisés fez. Deus, ele quer que a gente se aproxime dele, mesmo que ele esteja numa nuvem escura. Outro lugar na Bíblia onde aparece a presença de Deus em meio às nuvens escuras é na consagração do templo de Salomão. O que aconteceu? Salomão, ele constrói um templo para Deus, um templo para que os judeus pudessem adorar a Deus. Antes disso, eles só adoravam a Deus em cabanas, em barracas. Você imagina como é. Salomão vai e constrói como se fosse uma igreja, um templo, um lugar onde as pessoas possam adorar. E no momento que ele termina a construção, ele vai e vai consagrar, vai orar sobre aquele templo, vai pedir para que Deus ele venha até ali. E Deus, surpreendentemente, ou não, ele vem, ele aparece. O que acontece? Eles estavam lá tocando, louvando. Os que tocavam cornetas e cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então eles estavam louvando, como a gente estava fazendo há pouco momento. Estavam glorificando, agradecendo a Deus, consagrando o templo. E então, eles não esperavam, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo
de Deus. A glória do Senhor encheu o templo de Deus. Eles estavam ali glorificando, louvando, e de repente, imagina como se fosse aqui agora. Se a gente tivesse aqui, a galera estava tocando, a galera cantando aqui. Do nada, entra a nuvem aqui escura, cheia de trovão e tudo mais. E Deus, ele fala. A glória de Deus, ele aparece ali. Eles podiam ter certeza de que o que eles estavam fazendo era certo. Assim como no Sinai, Deus ele desce aqui também como uma nuvem. Essa arafel que eu falei, essa nuvem escura, para se manifestar no templo. Essa nuvem ela não representa a ausência, pelo contrário, ela representa a presença de Deus, a presença da glória de Deus. Deus ele estava ali por meio daquela nuvem. É como se Deus se virasse para os judeus, para eles estarem adorando a Deus. É como se ele se virasse para aquelas pessoas que estavam orando, e eles estavam orando aqui em público, mas vocês podem orar no privado, na sua casa, no seu quarto, como se eles virassem e falassem: eu estou aqui, mas a santidade ainda é necessária para vocês se aproximarem de mim. Deus ele aparece no meio dessa nuvem, dentro da nuvem, e ele não aparece visível, porque mesmo que ele desejasse se aproximar, ainda assim havia pecado, e eles erravam, eles desobedeciam, e a santidade era necessária para eles se aproximar. É a mesma coisa com a gente. Se a gente quer que Deus ele se aproxime de Deus, se a gente quer que Deus se aproxime da gente, a gente precisa abandonar esses pecados. Às vezes coisas que a gente comete diariamente. Às vezes coisas que a gente sabe que está errado, e mesmo assim a gente faz. A gente tem que abandonar esses vícios que a gente tem. Às vezes uma amizade errada, às vezes uma atitude errada, talvez filar na escola, a gente faz o tempo todo. Ou às vezes ter aquele relacionamento que a gente sabe que não é certo. Talvez seja um namoro, ou um relacionamento de amizade. A gente precisa abandonar isso se a gente quer que Deus ele se aproxime de nós, ele esteja com a gente. Mesmo quando o povo estava feliz por ver Deus habitar entre eles no templo, eles também sabiam que não podiam vê-lo plenamente. O pecado ainda era uma barreira para eles se encontrarem com Deus. Então, quando a gente vê no deserto, lá no Sinai, Deus ele viaja com o povo por meio da Arca da Aliança. Mas agora, no templo, Deus ele se hospeda, ele para. Ele não mais vai ficar viajando com o povo, sem ter um local, uma casa. Ele agora se hospeda de forma definitiva. O Deus infinito que criou todo o universo, infinito também, ele decidiu se limitar a um espaço pequeno, talvez uns 10 metros, talvez menor que isso daqui, ali para cá deve ser menos de 10 metros. Deus ele escolheu se limitar em um espaço desse para mostrar que ele não estava longe. Ele não estava só observando a vida. Ele não está só observando a vida de vocês longe. Não, ele estava presente, ativo. Ele estava próximo. Ele se importa com os mínimos detalhes das vidas de vocês. Que ele vem habitar no templo para mostrar que ele estava disposto a se aproximar e habitar junto de nós. E tudo isso nos revela algo ainda mais profundo sobre aquela questão da nuvem escura. Ela é um sinal da presença de Deus e de sua santidade. Santidade, aquilo que eu falei, a gente buscar fugir do pecado, buscar parar com as desobediências. Para a gente se aproximar de Deus, para Deus se revelar, a gente precisa buscar a santidade. A nuvem, ela não estava ali, no caso, para nos afastar, para afastar os judeus, mas para incentivá-los a abandonar o pecado, para incentivá-los a ser santo. Ver aquela nuvem no templo devia ser algo de arrepiar, devia ser algo, se relâmpagos e trovões já assustam a gente, quando chove muito de noite, tudo alaga e é um caos. Imagine saber que aquela nuvem ali não era comum, que Deus, o Deus da glória, todo-poderoso, habitava ali, na frente deles. É algo muito grande. É algo muito grande. O C.S. Lewis, eu acho que vocês conhecem ele por Crônicas de Nárnia. Ele tem um outro livro que é meu livro favorito dele, não é Crônicas de Nárnia, felizmente. Mas esse livro daqui, talvez não é muito conhecido, o nome do livro é Até que Tenhamos Rostos. No livro ele tem uma citação em que ele fala: lugares sagrados são lugares escuros, é vida e força, não conhecimento e palavras que recebemos nele. A verdadeira sabedoria não é clara e fina como água, mas espessa e escura como sangue. E isso nos ajuda a entender que quando a vida ela parece confusa ou assustadora, quando a gente acha que tudo tem que ser claro para Deus estar com a gente, quando a gente acha que a vida tem que estar brilhante, o mundo cor-de-rosa,
tudo, pessoal andando como se fosse um desenho animado, feliz. Quando a gente acha que a vida tem que ser assim, Deus ele vem e fala para a gente que Ele está conosco, mesmo quando a gente está num lugar escuro. Mesmo quando as coisas não são leves e simples, Ele está conosco. Na verdade, o lugar que Deus pode estar mais próximo da gente é quando a gente está passando por alguma dificuldade. Então, nem sempre Deus ele fala em alta voz no meio da tempestade. Muitas vezes, ele pode simplesmente permanecer em silêncio, mas ainda assim, ele está lá, ele está presente. Sua sabedoria, sua graça, sua presença, seu amor, ele está lá com você. Você não precisa achar que ninguém te ama, que você está sozinho e abandonado. Deus ele está com você. Ele pode parecer que está escondido, mas ele está mais vivo e forte do que nunca. Porque, como Paulo fala, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando as dificuldades vêm, é aí que Deus está mais próximo de você, mesmo que às vezes não pareça. Essa escuridão, essas nuvens, não são motivo para ter medo, mas sim para ter temor e confiança a Deus. Davi, talvez, é a pessoa que a gente lê, que é o homem segundo o coração de Deus. Aquela pessoa, uma das pessoas que estava mais próxima a Deus, mesmo com os pecados dele. E ele, que conhecia tão bem o nosso Deus, ele conhecia tão próximo, ele escreve o seguinte, Salmos 18, se puderem abram aí, Salmos 18, ele fala sobre isso. Ele fala sobre Deus o seguinte, eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. Davi fala basicamente, eu posso confiar em Deus para tudo. Mesmo quando tudo esteja tão difícil, eu posso confiar. Ele é a minha proteção. Ele é quem me protege enquanto eu durmo. Mesmo que tudo esteja escuro, e às vezes eu posso ter medo do escuro. Eu tinha muito medo do escuro quando eu era criança. Mas Deus ele está ali me protegendo. Deus ele está com vocês, independente de que momento. Davi ele usa aqui várias metáforas do tempo dele, como a gente lê, fortaleza, rochedo, escudo, mas pense naquilo que conforta vocês, aquilo que faz com que vocês fiquem confortáveis, que vocês confiem. Às vezes pode ser um bichinho de pelúcia, que você dorme com ele todo dia e que você se sente confiante. Às vezes pode ser os seus pais, às vezes pode ser alguma coisa ainda maior. Deus, ele protege você, ele está com você, assim como aquela coisa física, tá? Esse salmo daqui, ele é um canto de vitória. Davi, ele está se lembrando de como Deus salvou ele em todos os momentos difíceis. Davi escreve isso daqui, vocês podem acharem, Davi escreve isso daqui? Estava tudo muito fácil, estava tudo uma moleza. Davi estava conquistando território, tendo um monte de mulher, tendo tudo o que ele quer, muito dinheiro, muita felicidade. Aqui Davi escreve isso, deve estar, Davi estava só vitória. Mas na verdade não, Davi escreve isso quando ele estava sendo perseguido por Saul. Vocês todos aqui conhecem a história de Davi, mas em certo momento, o rei, que era Saul, começa a perseguir Davi por inveja. E Davi aqui, nesse momento, onde ele fala e onde ele agradece tanto a Deus, onde ele fala que Deus protege ele e tudo mais, é um momento onde ele mais estava sofrendo perseguição, onde ele estava mais vulnerável, mais frágil. Para vocês verem que, às vezes, o momento em que vocês estão com mais dificuldade, e Davi estava aqui, foi um momento em que ele fala sobre isso. Ele fala sobre o quão Deus é fiel, o quão Deus é grande. E ele continua, ele descreve as suas dores e descreve como Deus, ele responde em poder. Ele fala, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Aqui ele fala que Deus ele se levanta para ajudar Davi. Davi estava sendo perseguido, Davi estava numa situação calamitante, uma situação complicada, situação de muita dificuldade.
E assim como no Sinai, Deus ele aparece, ele vem em meio à escuridão, mas a escuridão dessa vez é para proteção. A escuridão dessa vez, Davi ele percebe, e ele, diferente dos judeus, ele não tem medo. Ele vê Deus chegando na escuridão para protegê-lo. Davi ele fala... Era para frente, né? Ok. Davi ele fala... E é o que está na figura, essa figura vocês podiam estar sem entender, mas é o que está na figura desenhado. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sob as asas ao vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das nuvens escuras cheias de água, o abrigo que o envolvia. Então essa figura eu achei ela massa demais. Mas basicamente é como se Deus, ele ouve Davi. Ele ouve a dificuldade de Davi e ele vem ao socorro. Essa treva que ele fala aqui, que Deus, nuvens escuras, essas nuvens escuras é a mesma nuvem escura do Sinai, é a mesma Arafel, uma nuvem escura, espessa, densa, mas que é o símbolo da presença de Deus, da presença santa de Deus. Deus, ele não vem para assustar Davi. Deus, ele não vem dessa forma, como está na imagem, para assustar Davi, mas ele vem para salvá-lo. A escuridão que fez os israelitas lá eles terem medo, aqui é algo que faz com que Davi tenha coragem, com que Davi saiba que Deus está protegendo ele. Deus ele está com Davi no meio do mar agitado da vida. Ele ilumina a noite de Davi com a luz de relâmpago e responde com fogo. Ele não se limita a dar ordem do céu. Ele não fala, vai acontecer. Não, ele vem pessoalmente. Deus, ele vem pessoalmente. Ele entra na tempestade, nas nuvens. Ele entra na confusão que estava na vida de Davi e puxa Davi do meio daquele mar que Davi estava se afogando. E isso nos ensina aquilo que é muito importante. A presença de Deus, ela é ao mesmo tempo aterradora, mas é cheia de amor. Para os inimigos, ela é juízo, mas para os filhos é socorro. Nós que somos filhos, a gente pode saber que, por vezes, a gente pode estar sendo perseguido também, às vezes na escola, muitas vezes isso acontece. Mas para a gente, essa presença de Deus, ela é socorro, ela é proteção. Para quem o rejeita, a presença é trovão, mas para quem o busca é farol. Deus, ele não deixa de ser luz quando ele se envolve nessas trevas. Essa Arafel, essas nuvens espessas, elas não são a ausência de Deus, elas são justamente o sinal de que ele está ali, que ele está presente. Deus, ele se manifesta nessas trevas para mostrar o poder dele, mas ele sempre brilha com graça para os que o amam. E aqui eu vou concluir, juntar todos esses pontos. Mesmo Deus, Davi estando naquela situação, Davi, ele tem certeza de que Deus está com ele. Quando a gente volta lá para as palavras de Paulo, acho que deixa aí. Quando a gente volta para as palavras de Paulo, Paulo fala que Deus ele habita em luz inacessível. A ideia é reforçar o quão Deus é santo, o quanto a gente precisa buscar obedecer, buscar fugir do pecado, buscar se santificar para se aproximar dele. Que essa luz ela não pode ser tocada por nenhum ser humano. Que a gente não consegue se aproximar de Deus por nós mesmos. É como se tivesse isso daqui, a luz com uma força máxima apontando para os olhos de vocês. Ninguém conseguiria se aproximar se fosse assim. Mas é algo que é impossível encarar de frente. Mas esse mesmo Deus que é tão santo, que é tão poderoso, que é tão glorioso, ele, mesmo parecendo muitas vezes distante, ele nos chama, nos fortalece, caminha com a gente. Foi com esse Deus que Paulo queria que Timóteo andasse. Paulo ele fala, Timóteo, você não foi chamado por qualquer um. Você foi chamado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é imortal, ele é soberano. Deus é eterno. E ainda assim, mesmo sendo tudo isso, ele está com você nesse momento. Ele mesmo habitando de luz inacessível, ele está com você. Esse mesmo Deus é o Deus que chama vocês hoje, adolescentes. Ele chama vocês.
Esse mesmo Deus sabe das águas agitadas que às vezes acontecem na vida de vocês. Ele sabe do medo de vocês, mas Ele é o farol que brilha para que vocês possam seguir a vida sem precisar se preocupar. Ele é a luz que brilha mesmo por trás das nuvens. Esse Deus que antes se escondia nessas nuvens espessas no Arafel, essa nuvem escura do Sinai e do templo, esse mesmo Deus, ele se tornou visível em Jesus. Quando Filipe pediu para Jesus, olha, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus, ele fala, quem me vê, vê ao Pai. O invisível se tornou visível. A luz inacessível, ela se torna inacessível por meio de Jesus. Os judeus, eles só viam aquela nuvem, mas a gente pode ver face a face. A tempestade, ela se fez carne e habitou entre nós. E no fim dos tempos, essa mesma luz, ela vai voltar. Cristo, ele vai vir em glória. No fim dos tempos, ele não vai mais voltar escondido como uma nuvem, mas ele vai vir brilhando como o sol, cavalgando entre relâmpagos e trovões. Ele vai vir trazendo a justiça dele sobre todos que rejeitaram, mas paz eterna sobre todos aqueles que confiaram nele, entregaram sua vida a ele. Naquele dia, os que hoje, e pode ser o caso de você pode ter vindo aqui hoje e você ter na situação, às vezes você não sente essa confiança tão grande em Deus, às vezes você tem medo, às vezes a situação na sua casa é difícil, mas naquele dia, os que hoje tremem de medo, no meio do mar, vão ver que a luz sempre esteve lá, aquela luz sempre esteve brilhando. A voz que nos fazia tremer, essa voz que Deus fala e às vezes nos faz tremer, na verdade é um chamado de amor. Esse poder de Deus, na verdade, é um poder amoroso. E todo aquele que ouvir essa voz e confiar nela e se aproximar dela, mesmo quando não conseguir ver ela tão claramente, mesmo às vezes você não conseguindo ver Deus tão claramente, ver Ele agindo na sua vida de forma tão clara e explícita, mesmo às vezes parecendo tudo tão complicado, nesse momento você vai ser guiado em segurança para a costa. Essa é a esperança do Evangelho. É o farol que continua aceso. É a tempestade que mesmo que ainda cobra o mundo, essa tempestade mesmo ainda esteja por aí, mesmo que a gente ainda viva tempos difíceis, com dúvidas, lutas, tentações, pecado, confusão, se isso acontece na sua vida, às vezes você pode se sentir que você é um barquinho perdido no meio desse oceano, no meio dessa tormenta. Mas você precisa ouvir isso. Eu espero que ao coração de vocês isso chegue. Você não está sozinho. O mesmo Deus que desceu do Sinai, que encheu o templo, que salvou Davi, que habitou entre nós em Cristo, pode habitar em cada um de nós por meio do Espírito Santo. O mesmo Deus, a mesma nuvem gloriosa e trovões que encheu o templo, que as pessoas ficaram tão assustadas que pararam de tocar, Ele pode habitar dentro de você. Ele vem ao seu encontro. Ele está no meio dessa nuvem te chamando para confiar nele. Por isso, se você hoje tem medo, se você hoje tem medo do futuro, se você tem dúvidas sobre a vida, se você está cansado de remar contra a maré do mundo, às vezes parece que todo mundo está fazendo tanta coisa, todo mundo faz tudo que eles querem, todo mundo parece tão feliz no mundo, parece que às vezes era melhor eu ser igual a eles, eu fazer tudo que eles fazem, por muitas vezes pode parecer que é mais legal, mais divertido. Se você acha que você às vezes é o único que está tentando lutar contra isso, lutar contra essas marés do mundo, vocês busquem olhar para a luz. A luz, ela pode muitas vezes parecer distante de você. Deus, ele pode parecer que está distante, mas essa luz, ela nunca se apagou. Mesmo na noite mais densa, Jesus, ele continua brilhando. Opa! Jesus, ele continua brilhando. Ele é o farol, ele é o Salvador, ele é a rocha no meio do mar, ele é ele é a voz que acalma os ventos, e ele vai vir outra vez em poder e glória para esse mundo. Então, diante desse Cristo glorioso,
que habita em luz inacessível, mas que entrou na nossa tempestade, a tempestade de cada um, a tempestade da vida de cada um da gente aqui, só para nos salvar, só existe uma resposta possível, que entrega confiança e fé nele. Não fuja da voz de Deus, como o povo de Israel fugiu, como o povo no deserto. Não peça para ficar longe, não peça que outros falem por você, que o pastor fale por você, que os pais de vocês falem por você, que os amigos de vocês falem por você. Não peçam isso, não peçam para ficar longe. Corram para perto, subam um monte, entrem no templo, encarem a nuvem. Jesus, ele é o farol no meio da noite e ele te chama pelo nome. Cada um aqui, ele chama vocês pelo nome. E se você decide seguir essa luz, se você decide voltar, às vezes você pode ter parado no meio do caminho, às vezes você pode ter desistido, às vezes muito cansativo, às vezes parece que as coisas são mais fácil é ficar aqui tranquilo, na minha. As coisas já estão tão complicadas há tanto tempo, é mais fácil não lutar contra. Mas você ainda pode seguir essa luz. Se você escolhe continuar entregando sua vida a Ele, se você escolher abandonar os pecados e falhas de vocês, se vocês querem acompanhar, mesmo que a vida pareça uma neblina, mas se você quer acompanhar essa luz de Deus, essa luz de Cristo, no meio a essa neblina, essas dores, dificuldades da vida, eu gostaria que vocês pudessem afirmar essa posição de vocês perante Deus hoje. Eu falei, pode ser que seja a primeira vez que vocês façam isso. Pode ser que vocês nunca tenham confiado verdadeiramente. Vocês viam aquela luz, viam o que as pessoas falavam, mas pode ser que vocês tivessem medo. Cara, o que vai acontecer com a minha vida se eu seguir? O que vai acontecer com a minha vida se eu abandonar isso que está ao meu redor e escolher seguir a Ele? Pode ser que vocês tenham parado no meio do caminho também. Tenham parado, tenham cansado, tenham deixado de caminhar. O mar parece tão revolto que às vezes a gente cansa. Às vezes a gente para de fazer devocional, a gente para de orar, a gente para de falar com Deus, para de buscar essa intimidade. Mas eu gostaria que nesse momento vocês confiassem novamente nessa luz. A gente vai orar aqui, e se você é uma dessas pessoas, ninguém vai ficar olhando para você, ninguém vai prestar atenção em você. Mas se você deseja isso, eu queria que você, no meio da oração, você se levantasse, você olhasse para cima, você orasse para Deus, você reafirmasse os votos de vocês, a confiança de vocês nele, você falasse para Ele: Deus, eu vou seguir a sua luz, mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando eu não vejo essa luz, eu vou confiar que Tu está comigo, mesmo quando eu estou no deserto, mesmo quando parece tudo tão difícil, tudo tão cansativo, eu vou confiar em Ti. Eu quero que você, se você decidir confiar, você ore agora junto comigo. Você se levante e você, todos os outros, fechem os olhos. Não quero ninguém olhando para ninguém, mas se você desejar isso, você se levante e ore para Deus nesse momento. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo culto de hoje. Eu te agradeço por cada uma das pessoas que estiveram aqui, por pessoas que muitas vezes têm suas dificuldades. Esses adolescentes, a vida muitas vezes para eles é realmente difícil. São muitos hormônios, são muitas escolhas, muitas emoções. Às vezes a gente fica muito ansioso, muito angustiado, sem saber o que vai ser do nosso futuro, com quem a gente vai se relacionar. Às vezes a gente acha que vai ficar sozinho pro resto da vida, só porque estamos sozinhos agora. Às vezes a gente não tem amigos, possivelmente a gente está numa escola nova ou num ambiente diferente. Mas mesmo em meio a toda a dificuldade que esteja, mesmo que a dificuldade seja pequena, sejam poucas nuvens, ou seja um mar revolto, muita tempestade e tormenta, nosso barquinho esteja andando para lá e para cá, sem a gente saber para onde a gente vai, que a gente possa confiar em Ti. Mesmo que a gente não Te veja naquela situação